varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, Varela Show na rádio FM Benfica, de 10h10 da manhã a meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Fiquem à vontade, né? Sejam bem-vindos no nosso programa, né? Vamos ver aqui, procurando aqui o Evangelho de São Marcos, né? Tomara que eu encontre, se Deus quiser, amém. Se Deus quiser, eu vou encontrar. Pronto. Evangelho, hoje nós continuaremos a leitura, né, das explicações da Bíblia Sagrada que nós estamos realizando, incentivando essa leitura da Bíblia Sagrada para os nossos queridos ouvintes. Chegamos aqui no Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? Então, no seu capítulo 14, né, nós concluímos até as explicações do capítulo 14 até o versículo 52 no vídeo anterior. Nós continuaremos hoje, capítulo 14, a partir do versículo 53 até o 65. Continuando, vamos para a continuação das explicações do capítulo 14 do Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, aqui na sua sequência normal, aqui original. Então vamos. Capítulo 14, Evangelho de São Marcos, do Evangelho segundo São Marcos, versículos 53 a 65. Para as autoridades, Jesus é réu, e elas já tinham decretado a morte dele. Agora, montam um processo teatral e falso para justificar tal decreto. Jesus não se defende, porque as acusações realmente não o culpam de nada. No projeto de Deus, as coisas se invertem. Este homem, condenado por uma sociedade injusta, é o Messias, o Filho de Deus, que inaugura a sociedade justa do reino de Deus. Por isso, de réu ele passa a ser juiz. O Filho do Homem, conforme tem D maiúsculo, N minúsculo, pode ser Daniel ou Deuteronômio, né? Porque são muitas abreviaturas, e a gente tem que confirmar. D maiúsculo, N minúsculo, deve ser Deuteronômio, né? Ou Daniel, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13. Acredito que seja. Depois nós confirmaremos, né, na nossa Bíblia. Nós podemos confirmar a qualquer momento. Então, que condena. Então, continuando, né? O Filho do Homem, entre parênteses aqui, conforme Deuteronômio, né? DN, capítulo 7, versículos 13. Né? Parecido com Daniel também, mas depois vocês podem confirmar aí, tranquilo. Então, que condena o sistema causador de sua morte. As duas forças que se chocam são inconciliáveis e o rompimento é inevitável, entre parênteses, rasgar as vestes. Versículos 66 a 72. Enquanto Jesus fala corajosamente diante das autoridades, Pedro não é capaz de vigiar e cai na tentação de abandonar o seguimento de Jesus, negando-o covardemente diante de pessoas simples. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos continuando as explicações do Evangelho segundo São Marcos, no seu capítulo 15. Evangelho segundo São Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, né? Quem é Jesus? Né? Então, já na sua sexta parte, o desfecho do conflito, morte e ressurreição, né? Seu capítulo 15, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 15, 47 versículos. Primeiro tópico, Jesus ou Barrabás?
Segundo tópico, o verdadeiro rei. Terceiro tópico, o verdadeiro Messias. Quarto tópico, Jesus é filho de Deus. Quinto tópico, fim da história. São 5 tópicos no capítulo 15 do Evangelho segundo São Marcos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 15, versículos 1 a 15. Sob a dominação romana, o sinédrio podia condenar à morte, mas não podia executar a sentença. Por isso, Jesus é entregue ao governador romano sob a falsa acusação de ser subversivo político que pretende retomar o reino judaico contra a dominação romana. O processo diante de Pilatos é também uma grande farsa denominada pelos interesses, repetindo, pelos interesses de ambas as autoridades. Jesus ou Barrabás? Pilatos prefere Jesus porque não o vê como perigo para a autoridade romana. Além disso, desconhece o alcance do projeto de Jesus. As autoridades dos judeus sabem muito bem que Jesus é mais perigoso para a estrutura interna do país do que Barrabás, entre parênteses, zelota. A multidão fica do lado das suas autoridades porque depende delas e porque agora estão enfrentando a autoridade estrangeira. Pressionado, Pilatos defende seu próprio prestígio e entrega Jesus à multidão. Barrabás torna-se uma peça no jogo de interesses entre as duas autoridades. Jesus não participa da farsa e é condenado. Se ele fosse solto, estaria negando todo o seu projeto. Versículos 16 a 20. Os soldados revestem Jesus com todos os sinais do poder, entre parênteses, púrpura, coroa, adoração. Mas somente despojado desse poder, entre parênteses, vestiram-no de novo com as próprias vestes dele e fora do sistema defendido por esse poder, entre parênteses, e o levaram para fora. É que o rei poderá dar a própria vida para salvar o seu povo. Versículos 21 a 32. Jesus está completamente só. Seu corpo poderoso é reduzido à fraqueza extrema. Contudo, ele até o fim permanece consciente da sua entrega e recusa a bebida entorpecente. A inscrição com o motivo da sentença inaugura na história o tempo da realeza que não oprime, mas que dá a própria vida. As caçoadas revelam a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o novo templo e o Messias Rei, que não age em vista de seus próprios interesses. Versículos 33 a 41. No ápice do abandono, as situações imediatamente se invertem. A cortina do templo, símbolo de um sistema econômico, político, religioso, se rasga. É a ruptura total entre o projeto de Jesus e a estrutura dos projetos deste mundo. A exclamação do oficial romano marca também outra ruptura. Os pagãos que adoravam, repetindo, os pagãos que adoram os poderosos deste mundo começam a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. No momento do aparente fracasso total, o Evangelho de Marcos atinge o seu ponto culminante, desvendando definitivamente a identidade de Jesus. As mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia já podem voltar para o serviço
a Jesus vai continuar repetindo: podem voltar, pois o serviço a Jesus vai continuar. Versículos 42 a 47. Jesus morre e seu corpo é encerrado, não é enterrado, repetindo, é encerrado num túmulo. Aparentemente, a história acabou e o sistema que condenou Jesus pode ficar tranquilo, mas as mulheres estão aí, à espera. Alguma coisa vai acontecer. Glória a Deus, aleluia, minhas felicidades, meus irmãos. Vamos ver aqui. Bom, vamos continuando agora. Na sétima parte do livro ápice, do livro do Evangelho segundo São Marcos, né? Apêndice, não é apêndice. No seu capítulo 16, Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? É o segundo livro do Novo Testamento, na sequência normal da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Então, o capítulo 16, ele conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? Ele conta com 20 versículos, né? Exatamente. Primeiro tópico, a história não acabou. Segundo tópico, já no apêndice, né? Aparições de Jesus ressuscitado, não é? A última parte, apêndice, né? Então, são dois tópicos no capítulo 16, a história não acabou e aparições de Jesus ressuscitado. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 16, versículos 1 a 8. Estes versículos são o final primitivo do Evangelho de Marcos. O túmulo vazio é o sinal de que a ação de Deus em Jesus não termina aí, na morte e no medo. Jesus de Nazaré ressuscitou e vai estar de novo no lugar onde havia começado sua atividade, na Galileia. Capítulo 1, versículo 14. Os discípulos só poderão encontrar-se de novo com Jesus se continuarem o projeto por ele iniciado. Jesus ressuscitado não é apenas um corpo redivivo, mas uma presença contínua entre aqueles que continuam o seu caminho. O Evangelho de Marcos é somente, repetindo o começo, entre parênteses, capítulo 1, versículo 1. A introdução de um livro muito maior que deverá narrar a boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, através dos seus discípulos em todos os tempos e lugares. Versículos 9 a 20. Este trecho difere muito do livro até aqui, por isso é considerado obra de outro autor. Os cristãos da primeira geração provavelmente quiseram completar o livro de Marcos com um resumo das aparições de Jesus e uma apresentação global da missão da igreja. Parece que se inspiraram no último capítulo de Mateus, versículo 28, capítulo 28, versículos 18 a 20, em Lucas, capítulo 24, versículos 10 a 53, em João, capítulo 20, versículos 11 a 23, e no início do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 a 14, embora seja acréscimo de retalhos tomados de outros escritos do Novo Testamento. O trecho conserva o pensamento de Marcos, isto é, os discípulos devem continuar a ação de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Aqui concluímos a leitura do segundo livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, Evangelho segundo São Marcos, em todos os seus 16 capítulos e versículos e todas as explicações dos mesmos. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, no terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo São Lucas, não é? Glória a Deus, aleluia, amém. Com Jesus nasce uma nova história. Glória a Deus, aleluia, felicidades e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.